Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vocês já devem saber que é possível aprender inglês aqui do Brasil mesmo, é possível inclusive atingir um nível em que você consegue assistir algumas coisas e compreender o que se está falando. Mas e para atingir a fluência? Será que é possível realmente se tornar fluente sem sair do país, sem visitar um país de língua inglesa? Você tem curiosidade para saber esta resposta? Continue comigo. Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Então vamos lá. Para começar, o que é fluência? O que de fato significa fluência? Então eu peguei algumas definições que vou ler aqui para vocês. Então no dicionário Priberam diz fluência, nome feminino, qualidade ou estado de fluente, movimento do que corre fácil e abundantemente, abundância, facilidade no dizer. Outra definição, esse aqui é do dicionário léxico, que diz facilidade de expressão, ter fluência oral. Em algum momento aqui, vocês viram que é conhecer todas as palavras de um idioma, saber tudo sobre o idioma? Não, porque isso não é fluência. Porque se esse fosse o real significado de fluência, nós não seríamos fluentes nem no nosso idioma nativo, porque mesmo em português, por exemplo, nós aprendemos palavras novas. Inclusive, eu gostaria de deixar um desafio com vocês. Por acaso vocês sabem qual é o significado da palavra imbróglio, ósculo, fenestra? Comenta aqui embaixo se vocês sabem o significado dessas palavras. E sim, estas palavras estão no idioma português, o nosso idioma, e provavelmente muitas pessoas não conhecem e talvez nem mesmo tenham ouvido falar. Mas isso não significa que você não seja fluente em português se você fala português, nasceu aqui e sempre falou português e talvez não saiba nenhum outro idioma, apenas o português. Então, se esse fosse o real significado de fluência, conhecer todas as palavras de um idioma, não seríamos fluentes nem mesmo no nosso idioma nativo. Mas então, o que é essa fluência? A fluência acontece se você consegue se comunicar naquele idioma. E o que é uma comunicação? A comunicação acontece quando você fala e é ouvido, e quando você ouve também, quando o outro fala, você compreende o que o outro fala e o outro também consegue te compreender. Então, isso é fluência. Obviamente, nós sempre temos essa possibilidade de aumentar a nossa capacidade, a nossa fluência no idioma, mas você não deve ter em mente que ser fluente é saber tudo sobre um idioma. Você talvez já tenha tido a experiência de ir para um outro estado e as pessoas falarem coisas, usarem expressões que você não conhece. E isso muitas vezes dá-se por causa da cultura, dos costumes daquele lugar que influenciou no idioma e o que é comum em todos os idiomas. É por isso que também é importante, quando nós estamos aprendendo um idioma, também aprender um pouco da cultura daquele lugar que fala aquela língua, porque muitas expressões vêm da cultura daquele lugar, dos costumes, dos hábitos locais. E é por isso que talvez muitas pessoas achem que para se tornar fluente em inglês, por exemplo, é necessário morar em algum país que tenha esse idioma como oficial, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. E não, você não precisa sair do país, morar em um país de língua inglesa para se tornar fluente em inglês. Isso pode facilitar? Sim, pode facilitar, porque você vai estar imerso na cultura, no idioma, então você vai absorver com todos os seus sentidos de ouvir, de ler, de falar, o idioma e a cultura local, que vai facilitar o processo, porém há outros fatores envolvidos, como por exemplo, o seu interesse, a forma como você estuda, se você compreende a sua maneira de absorver aquilo que está ao seu redor e se você pratica. Porque, acreditem ou não, há pessoas que, por exemplo, vivem no Brasil há muitos anos, inclusive eu já vi casos, e a pessoa não fala, não é fluente no português, e quando eu digo muitos anos, eu não tô falando de 3, 4, eu tô falando de 10 ou mais. Então, realmente, a ajuda é um grande fator que contribui
porém não é decisivo. E é por isso que muitas pessoas que não foram para fora, que não vivem fora, também se tornam fluentes, porque apesar de não estarem no país, imersos na cultura, por estarem naquele local, naquele país, a pessoa muda o ambiente ao seu redor, porque sim, como vocês sabem, o ambiente influencia o nosso aprendizado. Então, como eu posso fazer para conseguir ficar fluente sem precisar necessariamente, sem ter a oportunidade de morar no local que fala a língua inglesa? Você muda esse ambiente para se tornar mais propício a falar o idioma. Por exemplo, se para eu falar, eu conseguir aprender palavras, aprender pronúncia, eu preciso ouvir, então eu posso começar a assistir programas, desenhos animados e coisas assim, ouvir músicas em inglês. Eu posso começar a ler em inglês. Eu posso começar a fazer a minha agenda, o planejamento do meu dia, da minha semana em inglês, porque são coisas que vão estar dentro da minha realidade, coisas que eu uso, que eu tenho contato constante e eu vou estar colocando em inglês, portanto vai ser uma coisa que vai estar ali no meu ambiente, presente constantemente. E eu preciso ter disciplina, porque como vocês sabem, um idioma são muitas palavras, há também os fatores culturais envolvidos, há também a prática envolvida, então é necessário ter disciplina. Você precisa estar em prática constantemente, precisa estar em contato constantemente. Quando você aprendeu o seu idioma nativo, o português, por exemplo, você era uma criança, você não falava absolutamente nada, os anos foram passando, você começou a conseguir falar algumas palavras, talvez não com a pronúncia correta, talvez não com a pronúncia perfeita, mas por tanto ouvir, por tanto repetir e praticar, você se tornou fluente no português e você consegue se comunicar e se expressar bem, porque foi uma exposição constante, uma prática constante, e o mesmo se aplica quando você quer desenvolver a fluência em um outro idioma. Então, para ficar fluente em inglês, é necessário morar em um país que fale a língua inglesa? Não! É possível ficar fluente em inglês morando no Brasil e estudando inglês aqui do Brasil? Sim! E uma coisa interessante é que talvez você pense, tá, mas no Brasil não tem muitas pessoas que falam inglês, como que eu vou praticar? Mas você não precisa necessariamente sair do Brasil e ir para um país que fale a língua inglesa para falar inglês. Hoje temos a internet, uma coisa, tecnologia muito útil nos nossos dias que podemos usar para infinitas coisas, para aprender infinitas coisas, inclusive o inglês ou qualquer outro idioma. Então você pode, por exemplo, usar de redes sociais, aplicativos que se destinam exatamente a isso, a se comunicar com pessoas de outros países, como por exemplo o inglês, para que você consiga praticar a fala. E óbvio, você precisa tomar cuidado com quais aplicativos vocês podem usar, mas é claro que existem aqueles aplicativos seguros e que as pessoas estão realmente interessadas em praticar o idioma e também estão interessadas em desenvolver fluência, que você pode compartilhar essa oportunidade com esse objetivo em comum para conversar com essas pessoas e assim essa prática e exposição constante sem necessariamente sair do país e sim ficar fluente em inglês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que eu não esclarecei, pode deixar aqui nos comentários. E eu convido você a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Você pode compartilhar com essa pessoa, com seus amigos e familiares. E não se esqueça de deixar o seu like aqui se você gostou desse conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!